Bom dia, meu nome é Matheus Frois e hoje eu irei falar sobre escala cartográfica. E antes de entrarmos na área da geografia, temos que entender o que é relações escalares. Diariamente nos deparamos com muitas grandezas físicas. Algumas dessas grandezas ficam perfeitamente definidas com valor numérico e sua unidade de medida. É o caso, por exemplo, da temperatura, que quando dizemos que a temperatura ambiente é 23 graus Celsius, não precisamos de mais nenhuma informação para explicar esse fenômeno. No entanto, existem grandezas que, além do valor numérico e da unidade de medida, necessitam de uma direção e um sentido para que fiquem perfeitamente definidas. Por exemplo, a distância entre Goiânia e Brasília é de aproximadamente 170 quilômetros. Para chegarmos a Brasília, partindo de Goiânia, devemos percorrer cerca de 170 quilômetros na direção nordeste e sentido Goiânia a Brasília. As grandezas que são definidas apenas pelo seu valor numérico e sua unidade de medida são chamadas de grandezas escalares. São grandezas escalares o tempo, temperatura, volume, massa, trabalho de uma força, etc. Aquelas que necessitam de uma direção e um sentido, além do valor numérico e da unidade de medida, são chamadas de grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais são representadas por vetores. São grandezas vetoriais: velocidade, aceleração, força, deslocamento, empuxo, campo elétrico, campo magnético, força-peso, etc. Escala cartográfica é uma proporção que o mapa utiliza para deixar adequado o tamanho real sendo representado no mapa. Por exemplo, os carrinhos em miniatura. Eles têm escalas tipo 1:40, 1:30, entre outras. E isso é a mesma ideia do mapa. Temos dois tipos de escala cartográfica. São elas a gráfica, que é mais habitual nos mapas, mesmo como se fosse uma régua. Tem também a numérica, que é a mais citada no vestibular. O número 1 na esquerda, que representa centímetros no mapa, ele não mudará. Os dois pontos equivalem a igual, e já o número da direita sempre vai variar. Por exemplo, 100.000 centímetros. E como calcula? Em geral, tem um textinho que vai contar tipo uma história e vai exigir o seu raciocínio para você montar o problema. Por exemplo, eu peguei um mapa que tem a escala 1:250.000 e uma estrada que tem 8 centímetros. Eu preciso saber o tamanho real da estrada. Você terá de fazer a regra de 3. Escala 1, que equivale ao mapa, para 250.000, que equivale ao tamanho real. A terceira informação são os centímetros no mapa. Caso seja ao contrário, por exemplo, temos 8 quilômetros no mapa, a incógnita estaria embaixo do 1 e o 8 embaixo de 250.000, mas não é o caso. Fiz a regra de 3 e cheguei em 1x, que é igual a 250.000 vezes 8. Então, x é igual a 2 milhões de centímetros, ou seja, 20 quilômetros.